Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já gravei essa aula e não deu certo, não sei porquê. Eu tinha gravado anelídeos e moluscos e como não deu certo, eu vou fazer separadamente uma de anelídeos, vou encerrar ela e depois vou fazer a de moluscos. Não sei se foi o tempo, algum problema aconteceu que a aula já tentei salvar ela mais de 10 vezes aqui, não deu certo, então eu vou gravar novamente separando anelídeos de moluscos. Pessoal, para falar de anelídeos, o quinto filo do reino Animalia, eu quero que vocês tenham assistido às aulas de poríferos, de quinidários, de plateumintos e de nemateumintos. É muito importante você ir estudando à medida que a gente vai vendo os filos, sabe? Porque eu vou fazendo comparações, a gente estuda da maneira que, assim, que vai entendendo o que vai sendo adquirido em novo filo. Então, isso é chamado de fisiologia comparada. Então, é muito importante que você tenha assistido às aulas dos 4 primeiros filos para você assistir o quinto filo. Então, o reino Animalia está dividido em 9 grandes filos e nós estamos no quinto filo, que é o filo dos anelídeos. Os anelídeos são animais que possuem anéis, o corpo dividido em anéis. São eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. São triblásticos, quer dizer que possuem 3 folhetos embrionários. São celomados, quer dizer que tem celoma. São protostômios, quer dizer que o blastóporo, que é a primeira abertura, ela deu origem à boca do animal. Tem simetria bilateral, a partir dos plateumintos todos têm simetria bilateral. Bom lembrar que esses são os primeiros celomados que nós vamos estudar. Os poríferos não tinham folhetos, os quinidários tinham 2 folhetos, os plateumintos tinham 3 folhetos e eram acelomados. Os nemateumintos também tinham 3 folhetos, a partir dos plateumintos todos têm 3 folhetos, só que os plateumintos eram acelomados, os nemateumintos pseudocelomados, e agora a partir dos anelídeos todos terão celoma, todos serão celomados. A partir dos plateumintos todos têm simetria bilateral. Os anelídeos, então, são animais que possuem o corpo dividido em anéis ou metâmeros, esses anéis são chamados. A partir dos nemateumintos, todos os animais têm tubo digestório completo. Então, essa é uma característica que eu vou ficar repetindo a cada novo filo. E aí, pela primeira vez, você vai ouvir falar que, a partir dos anelídeos, os animais vão ter sistema circulatório. Até nemateumintos, eles tinham circulação e respiração por difusão. Agora, a partir dos anelídeos, eles terão um tipo de sistema circulatório, aqui no caso dos anelídeos, um sistema circulatório do tipo fechado, igual ao nosso, quer dizer que só há sangue dentro de vasos sanguíneos. E aí, vocês destacarem em cada filo uma característica que era exclusiva do filo. E aqui nos anelídeos nós temos os nefrídeos, responsáveis pela excreção. Os nefrídeos são como se fossem rins primitivos e são responsáveis pela excreção. Relembrando que poríferos, a estrutura típica, a célula típica, eram os coanócitos, nos quinidários os quinidócitos, nos plateumintos as células flama, nos nemateumintos a célula H, e agora aqui nos anelídeos os nefrídeos. Então destaca tudo isso aí no seu caderno. A partir dos anelídeos também os animais terão um sistema respiratório, um sistema específico para realizar a respiração. Aqui nos anelídeos terrestres, eles terão um sistema respiratório do tipo cutâneo, quer dizer que a pele precisa estar úmida para que aconteçam as trocas gasosas, e esse animal também é sempre encontrado em lugar úmido, porque ele fica em lugares úmidos para evitar a desidratação. E pode também ter sistema respiratório branquial, anelídeos que são aquáticos, então eles podem respirar por meio de brânquias, retirando o oxigênio da água. A maioria dos anelídeos é hermafrodita, também chamados de monóicos, quer dizer que possuem os 2 sexos no mesmo organismo,
mas eles não são capazes de realizar a autofecundação. E eles vão realizar a fecundação cruzada, aonde um doa gameta para o outro e os dois saem fecundados dessa cópula, dessa relação sexual. Então aqui as minhocas, quando estão em período reprodutivo, elas liberam feromônios no ar, no ambiente, no lugar onde elas estiverem, elas atraem outras minhocas que estejam no mesmo período, elas se emparelham em sentido contrário, uma doa gameta masculino para a outra e as duas saem fecundadas dessa relação. Pessoal, vamos relembrar que nós estamos no domínio eucário, no reino animália, no filo dos anelídeos. Esse filo está dividido em 3 classes. Então, a classificação dos anelídeos, ela é de acordo com as cerdas que eles podem possuir ou não, se é muita, pouca ou nenhuma cerda. Então, nós temos os oligoquetos com poucas cerdas, exemplo, a minhoca. Temos os poliquetos com muitas cerdas, exemplo, os nerídeos. E temos os aquetos sem cerdas, exemplo, a sanguessuga. Então, é a quantidade de cerdas que classifica esse animal nas 3 classes que existem: oligoquetos, poliquetos e aquetos. É importante aqui no filo dos anelídeos a gente entender um pouquinho da importância da minhoca na agricultura. É um assunto aí que é abordado em Enem, em vestibulares. Então, a minhoca, pessoal, a minhoca não come terra, tá? Minhoca se alimenta de restos de animais e vegetais que estão no solo. E junto com esses restos de animais e vegetais, que é o alimento dela, ela acaba ingerindo terra. Mas ela vai se alimentar mesmo de restos de animais e vegetais que estão no solo. Essa terra que ela ingere, ela vai defecar. E as fezes de minhoca são chamadas de humus, são fezes extremamente nutritivas, porque essa terra que entrou recebeu um monte de substâncias ao longo do tubo digestório da minhoca, e isso fez com que essas fezes, então, estivessem ali ricas de nutrientes. Então, a terra que entra junto com o alimento dela sai uma terra mais rica do que a terra que entrou. Então, as fezes de minhoca são importantíssimas, né, para nutrir o solo, para fertilizar o solo. É um adubo orgânico, natural, muito nutritivo. E outra coisa é o caminhar das minhocas. Como as minhocas ficam cavando túneis para cima, para baixo, para um lado e para o outro, elas vão revolvendo, elas vão arando o solo, elas vão aumentando a aeração desse solo e facilitando a circulação de água. Então, as minhocas são importantes porque elas arejam o solo, elas fofam a terra, né? E elas defecam nesse solo e as suas fezes são altamente nutritivas. Aqui tem do lado direito embaixo, nós temos 2 minhocas em cópula. Então, uma doa gameta masculino para a outra e as duas saem fecundadas depois dessa relação. E aqui em cima nós temos uma minhoca com um anel bem dilatado. Esse anel é chamado de clitelo. Esse anel se desenvolve após essa cópula entre as minhocas, e desse anel sairão os ovos, sai um casulo, os ovos da minhoca. A minhoca não tem cuidado parental, ela não cuida dos ovos, nem dos filhotes. Depois nascem as minhoquinhas e vão viver a sua vida. Então, esse anel dilatado significa que essa minhoca está em período reprodutivo. A classe aqueta ou hirudínea é uma classe de anelídeos que não tem, então, cerdas, possuem ventosas, uma ventosa na frente e uma ventosa atrás, se fixam firmemente em mamíferos. A maioria dos aquetas são parasitas, são sugadores de sangue, liberam uma substância anticoagulante chamada de hirudina, e são usadas, essas sanguessugas são usadas na medicina alternativa.
não transmite doença nenhuma, sanguessugas, apesar de sugarem o sangue, não transmitem nenhum tipo de doença e são utilizadas em tratamentos de pessoas que tenham problemas circulatórios. Então, essa substância anticoagulante, ela melhora a circulação local. Então, são usadas aí em algumas clínicas de medicina alternativa. Então, tá aí, a gente tem uma pessoa aí tendo parte do seu corpo sugado sangue e as pessoas dizem que não dói, que é tranquilo e que melhora a circulação, melhora o bem-estar na região. A última classe é a classe poliqueta, que são animais anelídeos que possuem muitas cerdas, são marinhos, quer dizer, são aquáticos, a maioria marinhos. Cada anel vai ter um par de projeções laterais, chamadas de parapódios, no qual estão implantadas as cerdas desses animais. Os poliquetos são carnívoros e muitas vezes são canibais, podendo devorar outros poliquetos da mesma espécie. Então, com isso, eu vou fechar essa aula aqui de anelídeos. Espero que ela fique salva, né? E aí vou gravar a aula de moluscos. Tchau, tchau, até mais.